Que comece a conferência, ou seja, a chamada dos vereadores. Vereador Aloísio Marinho de Andrade. Presente. André Henrique da Silva. Presente, excelência. Toninho Franco. Presente. Darcy Reis. Presente. Divaldo Soares Antunes. Presente, excelência. Érica Tanque. Presente, excelência. Érica Monteiro. Presente. Jorge de Freitas. Presente. José Couto de Jesus. Presente. José Eduardo Monteiro Júnior. Presente, excelência. José Farid Zaine. Presente. Zé Damix. Presente. Dr. Júlio. Presente. Lubogo. Presente. Luizinho da Casaquil. Presente. Doutora Mayra da Costa. Newton César dos Santos. Presente. Dr. Raul. Presente. Onei Costa Martins Silva. Presente. Sidney Pascotto. Presente. Wilson Nunes Cerqueira. Presente. Doutora Mayra da Costa. Presente. Havendo número regimental, esta presidência dá por iniciada a segunda fase da sessão, chamada Ordem do Dia, onde apreciaremos os itens da pauta. Antes, porém, uma questão de ordem à nobre vereadora Érica Monteiro. Boa noite a todos que nos acompanham, as pessoas que chegaram agora. Hoje, eu pedi essa questão de ordem para falar das escolas, da reorganização das escolas estaduais. Hoje, a Justiça negou o direito de reintegração de posse ao governo do Estado, porque considerou que houve, de fato, falta de diálogo com os pais, com os alunos e com a comunidade em geral. Nós subimos para 108 escolas ocupadas em todo o Estado. Na cidade de Limeira, né, vereadora Lu? Fizemos um ato grandioso no sábado, que eu havia convidado todos vocês, o vereador Ronei também compareceu. Fizemos o ato em conjunto, inclusive, com o Dia da Consciência Negra. Foi um ato bastante extenso e bastante profícuo. As duas escolas da nossa cidade que correm o risco de serem fechadas, Maria Aparecida Soares de Luca e Luigino Brigoto, estavam em peso ali na praça, fazendo seu manifesto. Então, nós acreditamos que o governo pode abrir um diálogo aí para que esse quadro se reverta e que as crianças não fiquem sem escola. Na questão do município de Limeira, se o Farid me permite, nós atendemos aqui as mães das duas escolas. Marcamos para essa semana, na quarta-feira, às 15h30, para atender as mães do Miguel Queijas. Então, nós estamos atuando também para que não haja fechamento de escola no nosso município. Porque a coerência ela tem que ser lógica, tem que ter coerência lógica, tem que ter coerência. Nenhuma escola a menos para que nenhum presídio exista a mais. Então, as mães virão na terça-feira e a nossa luta pela briga no Estado continua firme e forte para que ele dê aí para a gente um ano para que a gente possa conversar sobre a reorganização e fazer a reorganização de uma maneira que atenda às necessidades dos alunos, principalmente, porque eles são os objetivos da educação do município. Então, era esse o informe e dizer que nós ganhamos um tempo e que nossa luta vai continuar. Muito obrigada. Questão de ordem, presidente. Uma questão de ordem do nobre vereador Jorge de Freitas. Eu não sei se é questão de ordem, mas parabenizar a vereadora Érica. Teve um momento que ela falou terça, mas é quarta, 15h30 da tarde, né? A Comissão de Educação. Parabenizar a vereadora Érica pela coerência, porque não importa se sua aluna é estadual, federal, municipal,
Importa a escola não fechar. Então, realmente, a luta que ela desenvolve com muita eficiência, com muita galhardia com relação ao governo do Estado, ela também vai desenvolver com relação ao governo municipal, federal. Isso é muito importante, eu esperava isso mesmo. E conte comigo nessas questões. Às vezes não participo tanto na rua das coisas, porque é uma área sua, uma área do Farid, uma área específica deles, que são professores, mas conte comigo nessa luta. A questão da ordem, presidente. Uma questão de ordem, primeiro do Farid, depois eu deixo Vossa Excelência falar. Excelência, só rapidamente, obrigado, Érica, que já falou. Era só para reforçar o convite para a Comissão de Educação e Cultura, quarta-feira, às 15h30, aqui na Câmara Municipal. A vereadora Érica já falou, Thaís também, com as mães do Jardim Vanessa, que estarão aqui presentes. Só queria dizer também, vereadora Érica, que eu não estive sábado. Eu estou com uma cirurgia, fiz uma pequena cirurgia, graças a Deus está tudo bem, não era nem para estar aqui, então eu não pude estar presente. Já me antecipo, Excelência, eu estou na ordem do dia, só para a votação dos 2 projetos, depois também precisarei me retirar. Obrigado. Agora, com a palavra, o vereador Ronei. Senhor presidente, não usarei mais do que 1 minuto. Eu queria lembrar uma coisa, porém antes, há um jovem, uma criança, chamado Miguel, filho de um amigo, o Zé conhece, do Celso. Ele tem 4 anos de idade e ele assiste todas as sessões da Câmara Municipal. Está nesse momento nos acompanhando. E eu quero mandar um beijo para ele, um abraço para ele, para a família. Com certeza ele está feliz da vida nesse momento nos ouvindo. Mas não queria dizer apenas isso não, Excelência. Aliás, Miguel, todos os vereadores aqui estão te mandando um beijo, viu, querido? Vereador, senhor presidente, nobres colegas, eu queria lembrar que amanhã é dia 24 de novembro. Amanhã faz 4 anos que esta Câmara deu início a um processo que revolucionou a política da nossa cidade, eliminando, extirpando da vida pública um político deliberadamente corrupto e sua família. 24 de novembro de 2011 foi preso a família do prefeito Silvio Félix, a mulher, os filhos e cunhados, e na segunda seguinte, esta Câmara Municipal, dando resposta à população, abriu uma comissão processante que investigou e provou que o prefeito municipal era, e porventura não tenha deixado de ser, corrupto, desviou o dinheiro da cidade e a cidade deu a resposta que precisava à altura da dignidade de todo o povo limeirense. Esta data não é para ser esquecida, e eu queria dizer que, muito embora alguns ainda deem atenção para esta estirpe de político, nós estamos aqui, atentos, para não admitir e permitir qualquer situação que possa favorecer o retorno de figuras mal desejadas da política limeirense. Era para fazer essa lembrança e marcar o dia 24 de novembro. Muito obrigado. Aliás, questão de ordem do vereador Luizinho. Senhor presidente, eu queria saber com a vereadora Érica Monteiro se vem alguma pessoa, algum representante, Érica, do executivo, para a gente discutir sobre a questão do Miguel Queijas. A princípio, vereador, todas as nossas reuniões da questão, na Comissão de Educação têm sido acompanhadas pelo Conselho Municipal de Educação. Eu peço ao Farid que não me deixe esquecer de ninguém. Conselho Municipal de Educação, a PUESP e o CPP têm acompanhado as nossas reuniões. A Secretaria da Educação vem representada através do Conselho Municipal de Educação. Nós ainda não as convidamos, porque primeiramente, o primeiro passo é ouvir a população, para que a gente, como legislador dessa cidade, possa instigar o Poder Executivo para nos dar uma resposta. Mas, com certeza, acredito, o doutor Júlio, eu, o André, Farid e o Totó, se for necessário, chamaremos essas pessoas do Executivo, da Secretaria. Também, completando, vereador, dá licença. estarei presente nessa só reunião. Um minuto, só para, eu sei que não é um debate, nada, só para completar, vereador Luizinho, no dia das audiências do orçamento, a secretária esteve aqui e nas audiências que foram feitas durante toda a tarde da última quarta-feira, né? A secretária, o vereador Jorge estava presente, a secretária
ela falou sobre o assunto porque eu questionei a respeito do Jardim Vanessa. Ela explicou, do ponto de vista administrativo, explicou, aliás, muito bem, com muita competência, o que está acontecendo. É óbvio que nós estamos ouvindo todo mundo, o lado das famílias, que a gente tem que ouvir, o lado da comunidade, e estamos vendo também as razões administrativas que ela colocou para a gente aqui, está à disposição na ata e no vídeo da audiência. Perfeito. Conforme a vereadora Érica Monteiro comentou, você que tem serviço, né, com muito carinho essa questão, eu conheço bem ali, eu vi quando no Jardim Vanessa a primeira casa foi construída. É um bairro assim que tem poucas opções de lazer, e eu fiz um requerimento na época aí sobre a reforma da quadra esportiva, né, e a resposta foi que não tinha uma dotação orçamentária para a realização dessa obra. Mas esperamos que a gente chegue, sim, através do diálogo, né, chegue, assim, num denominador comum para resolver. Também eu fui procurado por vários moradores, né, pais de alunos, né, conjuntamente com o Jorge, né, Jorge de Freitas, e estarei, né, já estou me convidando para participar da Comissão da Educação, para a gente debater esse assunto importante na área da educação. Obrigado, presidente. Eu só gostaria de lembrá-los, todos os vereadores são convidados a participar. Não existe exceção. Nós podemos participar de todas as comissões que existem na casa, com direito à voz e tudo mais. Muito obrigada. Item 1 da pauta, projeto de lei número 91/2015, de autoria do nobre vereador... Aliás, é um projeto de minha autoria, então eu peço que o nobre vereador Júnior Negão... Vai ser prejudicado. Me perdoem todos. Projeto de lei número 91/2015, que é de minha autoria, que dispõe sobre o fornecimento de instalação de válvulas de retenção de ar e eliminadores de ar para hidrômetros a todos os imóveis comerciais e residenciais do município de Limeira. O projeto foi prejudicado por apresentação de emendas. Item 2 da pauta, projeto de lei número 156/2015, de autoria do nobre vereador Dr. Júlio César Pereira dos Santos, que dispõe sobre a proibição do Poder Executivo Municipal a inaugurar obras incompletas ou que não atendam ao fim que se destinam no município de Limeira e da outras providências. O projeto também foi prejudicado por apresentação de emendas. Item 3 da pauta, projeto de lei número 167/2015, de autoria da nobre vereadora Érica Cristina Tanque Moia, que altera os dispositivos da lei número 4.117/2015, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em Limeira. O projeto também foi prejudicado por apresentação de emendas. Item 4 da pauta, projeto de decreto legislativo número 17/2015, de autoria da nobre vereadora Lucinês Aparecida Bogo, que institui o prêmio Solidariedade, um gesto que salva vidas, para as empresas que incentivam a doação de sangue no município de Limeira, no âmbito da Câmara Municipal de Limeira e da outras providências. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de decreto legislativo está em discussão. Para discutir, a nobre vereadora Lubogo. Boa noite a todos, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente e demais ouvintes. Esse projeto é um projeto simples, mas muito valioso, que vem incentivar as empresas, juntamente aos colaboradores, a importância da doação de sangue. Como sempre, temos notícias através da mídia da insuficiência de sangue nos hospitais. Infelizmente, 1,9% dos brasileiros doa sangue regularmente, são doadores. Por isso, o sangue doado nunca sobra, pelo contrário, faz falta. E a falta de sangue no estoque em hospital pode levar ao cancelamento de cirurgias e transfusões.
E eu acredito que todos aqui já fizeram alguma doação, mas a pedido de algum amigo e algum parente. Esse projeto tem como objetivo incentivar as empresas, junto aos funcionários e também a população de Limeira, em uma conscientização da importância de não deixar faltar sangue no hospital. Quem doa salva vidas. Uma doação salva 4 vidas. Esse gesto de solidariedade é uma doação de amor ao próximo. Por isso eu conto com o voto favorável de todos os vereadores. Obrigada. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo, vai à votação, e a votação é simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam. Está aprovado o projeto de decreto legislativo número 17/2015. Para justificativa de voto, a nobre vereadora Lubogo. Eu quero aqui fazer um agradecimento especial, a todos os vereadores pela votação favorável e também ao meu marido Valdecir, que trabalhou 3 anos na Santa Casa, e ele via ali a dificuldade das pessoas internadas, precisando de doação, às vezes para uma cirurgia. Então, desde que eu estou vereadora, meu marido me cobra sempre, faz alguma coisa para doação de sangue, para incentivar a população de Limeira a ser doador. E teve uma tarde que eu fiz um projeto, nós fizemos um projeto, ele esteve aqui na Câmara juntamente comigo, eu chamei o doutor José Evangelista, e o projeto que eu tinha feito era inconstitucional. Mas o doutor Evangelista ficou no meu gabinete, nós conversamos, até que chegamos no projeto que foi votado hoje. Então, também agradeço muito o doutor José Evangelista pela atenção nesse projeto que está sendo votado. E também muito obrigada a todos vocês que votaram favorável. Para a justificativa de voto, agora, o nobre vereador Jorge de Freitas. Rapidamente, senhor presidente, 1 minuto só para parabenizar a vereadora Lubogo, quero complementar por esse projeto, não poderia deixar de ser complacente uma medida dessa. E, na verdade, não trata-se de uma homenagem, trata de um reconhecimento, porque a empresa está lá para fazer o trabalho e não custa nada um dirigente, um gerente, um responsável lá reunir todo mundo, passar lá algumas orientações, explicações, uma coisa tão simples que pode salvar vidas. E, evidentemente, os médicos que estão aqui sabem até melhor que eu. Tem época que o sangue está escasso lá na Santa Casa, aquele desespero de avisar no rádio, de ir no tiro de guerra, de avisar os agentes, correr atrás. Então, realmente, as empresas podem cooperar nisso, e isso é um reconhecimento àquelas empresas. Parabéns, vereadora, projeto importante, votei favorável. Item 5º da pauta, projeto de lei número 207/2015, de autoria do nobre vereador Jorge de Freitas, que dispõe que os bens públicos, placas, painéis, cartazes impressos serão identificados exclusivamente pelo brasão do município, evitando publicidade de marca pessoal. O projeto foi prejudicado por apresentação de emendas. Agora o item 6º da pauta, projeto de lei número 229/2015, de autoria do nobre vereador José Eduardo Monteiro Júnior, que obriga o Poder Executivo a regulamentar o serviço remunerado de passageiros mototaxista em entrega de mercadoria e em serviços comunitários de rua e motoboy, com o uso de motocicletas, de conformidade com a resolução número 356 de 2010 do CONTRAN, Lei Federal número 12.009/2009 e a Lei Federal número 9.503/97. O projeto foi prejudicado também por apresentação de emendas. Item 7º da pauta, projeto de lei número 240/2015, de autoria do nobre vereador José Farid Zaini, que inclui o Encontro Internacional
de sopros no calendário oficial de eventos do município e da outras providências. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. Projeto de lei 240 está em discussão. Para discutir, o nobre vereador proponente do projeto. Senhor presidente, nobres colegas, da plateia presente, nós já falamos a respeito desse assunto quando de uma moção apresentada e aprovada aqui na Câmara pelos 155 anos da Corporação Musical Henrique Marques. E por conta dessas comemorações aconteceu na cidade o primeiro encontro internacional de sopros, promovido pela banda Henrique Marques, tendo à frente o maestro Fernando Barreto. E foi um acontecimento extremamente importante para a área de música, para a cultura da cidade. Vários workshops, vários masterclasses que aconteceram com nomes renomados de artistas do sopro. E, especificamente, um artista de Singapura, um maestro, compositor chamado Zaidi Sabito Hamli, e também um músico inglês chamado Mark Glover. Né? Os dois estiveram aqui presentes e esse encontro culminou com um concerto chamado Euforia, não é, que é um arranjo especial para eufônio e banda. Eufônio que a gente costuma conhecer aqui como bombardino. Né? Então, um concerto de bombardino para a banda que aconteceu no Teatro Vitória e foi um espanto, uma coisa espetacular, maravilhosa. O solista Mark Glover, para quem o compositor Zaidi Sabito Hamli fez essa obra, estava presente, regeu o concerto e foi a primeira apresentação mundial dessa obra, aconteceu dentro do Teatro Vitória. Foi um concerto espetacular, belíssimo. Eu acho que todo o conjunto das apresentações merecem ser repetidos na cidade, daí esse projeto para incluir no calendário o Encontro Internacional de Sopros. Eu, desde já, agradeço antecipadamente o voto favorável dos colegas. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo, vai à votação, e a votação é simbólica. Sentados aprovam e os de pé rejeitam. Está aprovado o projeto de lei número 240/2015. Senhor presidente, solicito 1 minuto de suspensão. Os trabalhos estão suspensos por 1 minuto. Senhores vereadores, assistiremos agora o vídeo em que está na pauta a moção de protesto contra a fala da senhora Valdene Aparecida Lanfranc, do Centro de Direitos Humanos e Escola de Cidadania de Sapopemba. Através de um acordo, pessoal, por favor, através de um acordo feito entre os vereadores, nós vamos assistir o vídeo e depois, de uma forma ordeira, cada um terá 5 minutos. Aliás, aqueles que quiserem orientar para o voto, falar, 5 minutos, nada mais. Por favor, solta o vídeo. E para você ver, a gente fala, dona do lar, a mulher às vezes nem tem casa própria, para iludir. Né? Nós não temos, Dia das Mães, o pessoal às vezes dá até panela, porque a gente não tem cultura de cuidar de quem cuida nesse país. Então nós precisamos de várias audiências para fazer essas conversas. E daí, entrando na Delegacia das Mulheres, primeiro, igreja católica, evangélica, a única que se salva mais ou menos ainda são as de matrizes africano, candomblé e a Umbanda. Mas as outras, eu sou cristã, praticante. Não, desculpa, é que é o órgão genital masculino na cabeça. É no Poder Judiciário, é nas instituições públicas, Pode concluir, entendeu? por favor. Olha aqui esse retrato à tua esquerda. Olha aqui na mesa, quantos vereadores nós temos na casa? 24. Quantas mulheres? 4. 21 vereadores, 4 mulheres. E nós somos 51 mais 1 e ainda carregamos homens na barriga. Então, veja... quando é que acontece? É dados da própria polícia. Grande parte da violência contra a mulher acontece dentro de casa. E a gente sabe que é no final de semana. Mas e aí não é um problema da delegada que está lá.
O governador, que inclusive do PSDB, que está há anos e anos aqui no estado de São Paulo, e não é só aqui no estado, em outros lugares que também é de outros partidos, inclusive do PT, as delegacias das mulheres não funcionam sábado e domingo, e não funcionam 24 horas. Então, nós, mulheres, não conseguimos ainda alcançar o nosso espaço. E como é que a gente vai fazer? Dessa forma que vocês estão fazendo. Jovens já inquietas, questionando, porque não aceitam a política que está posta. Nós vamos lutar juntas para ocupar um lugar que é nosso. E não para ser mais que eles, mas para dizer, nós podemos juntos e podemos mais. Quem será o primeiro, por favor? Com a palavra, o nobre vereador Ronei Costa Martins. Só uma questão de ordem antes. Presidente, só uma questão de ordem antes. O vídeo teria que voltar na pergunta que é feita a ela. Porque as perguntas é que dá base para... É que nós pegamos um trecho só aqui. Que as perguntas são realmente sobre essa questão da violência. Por favor, o Multimeios, tem a pergunta feita a ela? Só tem o trecho da fala, vereador. Por favor, vereador Ronei, com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas. Uma questão de ordem. Por favor. Senhor presidente, eu sugeriria que cada um falasse na sua ordem. O vereador Aloysio, porque senão fica difícil. O combinado foi que cada um teria 5 minutos para falar, como o senhor falou. Porque a pergunta, quem quer falar primeiro ou segundo, que fale pela ordem, que eu acho que seria o mais correto. Obrigado, senhor presidente. Eu prefiro, excelência. Prefiro. Então, por favor, se habilite a falar usando o microfone, por ordem. Por favor, gente, se você não falar, então eu vou abrir para quem quiser. Um minuto suspensão, presidente. Os trabalhos estão suspensos por 1 minuto. Aberto. Vereador Aloysio, o senhor tem 5 minutos. Aliás, se quiser, lógico. Pois não. Presidente, qualquer vereador que vai votar, ele tem a sua opinião formada, ele tem a obrigação de falar sim ou não. Exatamente. Então, eu vou falar daquilo que me compete. Gostaria de ouvir, disse bem o Wilson, todo o trecho que ela falou, todo o contexto que ela falou. Mas, infelizmente, eu tenho na minha cabeça formado do que eu quero. Eu vim para essa casa votado por pessoas da sociedade. E para vir aqui, eu não vim aqui para brincar. Eu vim aqui para ter a minha posição sim ou não. Sempre disse. Semana passada, se houvesse a votação, eu ia me abster. Correto? Hoje eu não vou me abster. Hoje eu vou votar. Eu tenho por obrigação de dizer que a Igreja Católica tem um compromisso com a sociedade aqui no nosso país, com as pessoas que não têm terra, com as pessoas que são perseguidas por causa da justiça, e sempre fez isso. Recentemente, nós votamos uma moção nesta casa para o bispo nomeado Padre Reginaldo. Até agradeço o voto dos vereadores. E vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Eu acho importante dizer para vocês que a Igreja Católica e faz debate pelos direitos humanos. Luta pelos direitos humanos. Qualquer pessoa, católico ou não católico, tem direito de defender os direitos humanos. Agora, quando uma pessoa vem a uma tribuna, ou seja, vem fazer um debate em uma casa de leis, e que se exalta, ela se exaltou quando ela fala a igreja, ela se exalta quando ela fala, né, os evangélicos, e ainda cita a matriz africana. Eu estava vendo isso. Então, acho que as pessoas podem até citar essas dominações, mas ver os valores que eu disse para vocês, não é? Não dá para a gente dizer, quando cita a igreja, não é? Que não tem aquelas senhoras que estão lá trabalhando, fazendo de tudo para ajudar, dizer que a Igreja Católica é machista, se hoje as mulheres celebram, hoje muitas mulheres são ministras, celebram, tá certo? Da minha comunidade tem várias, a mulher do Doni Carlos é ministra. Gente,
eu não posso votar numa moção dessa. Tenho por obrigação e que respeite o meu voto. Se trata de moção. Se fosse projeto, qualquer outro projeto que tivesse de acordo com a minha bancada e eu junto, eu votaria. Mas nessa moção eu quero a liberdade da minha bancada para que eu vote contra. Porque acho que as pessoas têm que medir o que fala. Saber que é tão importante os direitos humanos. A repressão policial existe no nosso país, no nosso mundo, claro que existe. Então viesse falar diretamente do tema e não entrar naquilo que não pertencia a essa pessoa. Ainda se diz cristã. Eu não sei o que significa cristã para essa pessoa. Então eu tenho por obrigação de dizer a vocês que eu não vou votar nessa moção. Voto contra. Voto contra a ela, as palavras dela. Eu sou favorável à moção, estou dizendo que eu voto Na hora eu vou contra a explicar como que é, vereador. Tá ok? certo, eu sei. Por isso que eu estou dizendo, presidente, eu não posso concordar com esse tipo de argumento. Então, eu sou favorável à moção. Correto? Ok. E vou dizer mais, para terminar, senhor presidente, não terminei ainda. O senhor está com muita pressa? Não, o senhor tem 5 minutos. Pois é, eu estou vendo lá. Nem um segundo a mais. Então eu vou dizer que quantas e quantas pessoas da minha comunidade que saíram, sabe, fazendo discussão dos direitos humanos. Quantos e quantos padres que me deram formação, não apenas só pelos direitos humanos, mas pela minha formação política que eu tenho. Eu poderia citar vários padres aqui. Então eu não tenho obrigação nenhuma de ouvir uma pessoa vir aqui, dizer o que pensa e simplesmente citar a igreja. Ou seja, igrejas, né? Porque também citou os evangélicos. E a pessoa tem que medir o que fala, sabe? Se está num momento eufórico, eu estou longe, eu falo o que eu quero, não é bem assim. E hoje em dia a gente tem que analisar o que fala. Porque a gente paga um preço caro por o que fala. Cada um aqui vai decorrer, falar o que entende. Eu prestei atenção na fala, não gostei, não estou de acordo. Deixa eu falar que o direito é meu, tá? Você não foi eleita para falar aqui não, quem foi eleito para falar aqui sou eu. A hora que você quiser, você vem aqui. Pode gritar, faça o que quiser. Grita o que quiser. A vez é minha, eu vou falar. Então, eu não concordo com esse tipo de argumento de pessoas que se acham no direito de fazer o que quer e que tudo é do jeito que quer. Não, nós temos, sabe, compromisso com a sociedade e a gente sabe que a nossa sociedade ainda precisa de formação, muitas pessoas, mas que não é essa pessoa que vai vir aqui e ditar o que ela acha que tem que fazer e ainda citar a igreja, sabe? Quantas e quantas mulheres sofredoras, trabalhadoras, que já me procuraram e viram o vídeo também. Eu disse que eu queria ver o contexto dessa história, para mim depois votar. Obrigado. Então seria isso, senhor presidente. Agora sim, eu deixo, porque agora venceu meu tempo. Ok. Vereador André Henrique. 5 minutos, vereador. Não, meu é rapidinho. Cheguei ali no Multimeios para ver se tinham acesso, realmente eles não têm. É importante... Só deixa eu explicar uma coisa, vereador. Essa resposta dela tem quase 3 horas de fala. É uma resposta de várias perguntas do povo que estava ali. Então, fica um pouco difícil. É difícil. Então, eu acredito que o presidente da Câmara Municipal tem força suficiente de convocar ela para vir se expressar na tribuna. Você não fez uma intimação para a secretária Andréia? Faz uma intimação para ela vir aqui pessoalmente na Câmara Municipal e se expor. Eu acredito que, se ela realmente deixou os vereadores com dúvida, ela vai esclarecer pessoalmente. Essa é a minha opinião. Próximo é quem? Vereador Antônio Franco de Moraes. O outro. Dispenso. Vereador Darcy Reis. Dispenso. Edivaldo Soares Antunes. Dispenso. Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanham, todos sabem do meu posicionamento perante a luta contra a violência à mulher. E nisso eu tenho que dizer que, pelo contrário, aqui nós precisamos por demais das igrejas, sejam elas quais foram. Precisamos demais sim, porque, na verdade, quando a mulher tem a sua fé, seja ela qual for, é no guia espiritual dela, é na pessoa que faz exatamente o aconselhamento, é que precisamos
deles mesmos. Imagine uma senhora que passa por uma dificuldade de violência dentro de casa e vai buscar na igreja, vai buscar no padre, ou vai buscar no pastor, ou vai buscar em qualquer líder religioso um aconselhamento. A este, nós temos que pedir que, por favor, incentivem essa mulher a entrar, a fazer o boletim de ocorrência. Nós não podemos aqui dizer que nós não precisamos das religiões. Para quem luta contra a violência da mulher, precisa sim, porque é lá, muitas vezes, que a mulher tem a sua primeira conversa sobre isso. Quanto ao fato de usar a expressão que usou, eu sou tida como uma pessoa extremamente educada. Eu não usaria o termo que ela usou. Embora o machismo esteja presente na nossa sociedade, sim, em todos. Não é em religiões, não é em segmentos. O machismo está presente. E muitas vezes, até em nós que trabalhamos em favor da mulher, ainda temos alguns pensamentos machistas. Temos que mudar? Temos. Da mesma forma como ela cita não só as religiões, mas cita o Poder Judiciário. Esses dias lendo um livro sobre alguns finais de processos, realmente a gente percebe que ainda existe. Mesmo aqueles que fazem e julgam as leis, ainda existe. Onde em uma citação, um juiz diz que a mulher que foi assassinada pelo marido, diz que ela provou ser uma mulher honesta. A mulher não precisa provar que ela é honesta. Nós temos direito à vida da mesma forma. Um homem não precisa provar que é honesto para não morrer nas mãos da sua esposa. Uma mulher não precisa ser honesta ou ter o direito de viver devido a ser ou não honesta. Ela tem o direito à vida. As particularidades dela não devem ser julgadas pelo Poder Judiciário quando o que está sendo julgado é o assassinato. Então, eu não usaria esses termos. Pelo contrário, eu pediria ajuda. E, aliás, é algo que eu quero pedir e pretendo fazer isso o ano que vem, é exatamente a ajuda de todos, independente de qualquer que seja a religião, é que atendam a mulher vítima de violência, porque ela vai buscar, com certeza, também na religião, um apoio. E cabe a todos nós apoiarmos a luta. Eu entendo que a forma como ela falou não é a que eu escolheria, mas que há ainda em nossa sociedade machismo, sim, infelizmente há, mas não é a forma que eu escolheria. Também não acho que ela deve ser uma persona não grata na cidade. Foi uma colocação que ela fez da forma como ela pensa e tentando passar muitas vezes da forma dos estudos que ela tem e que às vezes fica difícil para outras pessoas. Como eu também não gosto de falar, por exemplo, que a Delegacia da Defesa da Mulher ela é recebida com um machismo. A gente sabe que muito existe disso, mas eu dependo tanto de todos os que atendem lá na Delegacia da Defesa da Mulher que eu fico extremamente triste de falar isso e concordar que isso acontece. Pode não acontecer aqui, mas acontece em outros lugares. Pode acontecer em uma igreja, pode não acontecer em outras. Então, julgar tudo pela fala que ela fez não é o meu parâmetro. Mas não vou dizer que vou votar a favor dessa moção. Eu vou votar contra essa moção, mas tinha que dizer aqui, precisamos muito da igreja, sim, com certeza. Obrigado. Junto com a igreja, nós temos um grande canal para evitar a violência contra a mulher. Muito obrigada. Questão de ordem, excelência. Uma questão de ordem do nobre vereador. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, só gostaria de registrar a presença
do vereador Geraldo Voluntário, da cidade de Rio Claro, que está nos visitando para termos uma reunião específica depois. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, eu já iria mencionar. Ficamos muito felizes com a sua presença aqui, como a presença de todos. Vereadora Érica Monteiro. Boa noite novamente. Bom, primeiro eu quero dizer que essa conversa ela está meio enviesada. A palestra que houve aqui na Câmara Municipal falava especificamente de violência policial, verdade ou mito. Recortar falas das pessoas para usar contra ou numa moção não é politicamente correto, porque eu tenho que assistir o contexto. Todos os vereadores desta casa e todo o público aqui presente e todo mundo que está nos assistindo foi convidado para vir à palestra. Foi convidado para participar. Porque dava para confrontar a pessoa ali, naquele momento. A pergunta das meninas, se eu não estou errada, diz respeito ao estupro. Se elas estupradas, elas passam pela dor por quantas vezes? Então, vem aí a fala da palestrante. Nós estamos falando de uma pessoa que é advogada, uma pessoa que é estudiosa nesse campo, que é uma pessoa que trata da luta da mulher e trata especificamente da violência policial. É uma pessoa que veio contribuir com o município. Recortar uma fala e fazer dessa fala uma questão religiosa, para mim, é um pouco insensato. Então, eu quero dizer aqui, eu estava falando para o Wilson, estou sem argumento. A gente fala tanto contra, que nós somos contra a violência à mulher. Todo mundo aqui se diz contra a violência da mulher, mas usa de um termo machista para impor ao plenário uma moção como essa. Usa de um recorte de uma fala para dizer, olha, a minha religião não concorda com isso. Pois eu vou dizer para vocês, eu frequento a Igreja Católica, eu frequento a Igreja Evangélica, eu frequento as igrejas a Umbanda, mais especificamente. Eu frequento todas. Eu tenho respeito a todas, fui criada no colégio de freira e respeito imensamente, mas eu não admito que se use a tribuna e também ameace aqui os vereadores, se votarem nesta emenda, nesta moção, porque foi isso que tem aqui, gravado. Então é assim, gente, recortar, fala de um trecho, de um contexto e usar a favor desta ou daquela religião, tirando todo o histórico que teve os debates de direitos humanos, que aqui foi presidido pelo vereador Wilson, a doutora Mayra, a Érica e o Dinho. E o Zé também esteve aqui presidindo todos os debates. Todos nós tivemos a oportunidade de estar presente. Então, por favor, não façamos mais isso. Eu peço como professora, não recorte a fala das pessoas para tirar proveito. Isso é muito feio. Eu sou a favor de votar contra essa moção, porque eu, de fato, quero que o machismo acabe e quero que haja respeito, tanto das igrejas, quanto para qualquer igreja. E aqui, seja ela de matriz africana, seja ela evangélica, seja ela católica. E quero respeito, inclusive, para as pessoas que aqui estão. Muito obrigada. Vereador Jorge de Freitas. O vereador vai justificar depois. Jorge. José Couto de Jesus. Dispenso. José Eduardo Monteiro Júnior. Senhor presidente, eu não solicitei o debate, mas desde já, e conforme foi na semana passada, já me coloquei à disposição, inclusive assinando essa moção do vereador, então já me posiciono aqui favorável à moção do vereador Lemão de Jeová Rafá. Próximo. José Farid Zaine. Não está. Zé da Mix. Dispenso. Doutor Júlio. Dispenso. Lubogo. Bom, eu quero declarar que eu vou me abster dessa votação,
porque eu acho que teria que ter voltado o vídeo desde a pergunta. Obrigada. Luizinho da Casa Kiel. Senhor presidente, rapidamente, só para dizer que eu votarei a favor da moção devido às declarações exageradas da palestrante, respeitando, logicamente, louvável a realização dessa palestra, vamos deixar registrado aqui, né? Mas não havia necessidade de exagerar nas declarações. Talvez foi um momento, assim, entusiasmado da palestrante, mas a minha posição é esta, vou votar favorável à moção. Obrigado, presidente. Doutora Mayra da Costa. Dispenso. Newton César dos Santos. Não voto, mas eu quero só esclarecer a toda a população que nós não podemos esquecer, todos nós ficamos estarrecidos com os ataques em Paris e tudo isso foi por causa da religião. Algumas pessoas já até falaram por que nós não lemos o Alcorão aqui na Câmara. Se fosse a prática do Alcorão aqui, pela fala dessa mulher, você já sabe o que teria acontecido com ela, porque são radicais. Eu me coloco contra. Se eu votasse, eu detesto a religião. Eu detesto a religião. Eu detesto a religião. Eu amo a Jesus. Tá bom? Ganha a eleição e vem aqui falar. Se eu votasse, eu votaria. Se eu votasse, eu votaria a favor. Por favor, se contenha. Se eu votasse, eu votaria a favor. Doutor Raul. Boa noite, senhor presidente, a todos os ouvintes, aos meios de comunicação. Eu tenho que me posicionar, felizmente ou felizmente, diante desse debate. Eu acho que na Casa da Pluralidade, o respeito às crenças e às manifestações devem ser levadas a fundo por nós que estamos aqui, para aqueles que defendem a democracia. Eu entendo também, vereadora Érica, que eu não seria a fala que eu usaria para me manifestar. Entendo, acho que não seria parte da minha forma de expressar. Mas isso jamais deve afastar de nossas mentes que o que se debatia é a coisa mais nojenta e mais esdrúxula que uma sociedade pode ter e ainda ter nesses dias de hoje, que é aceitar, porque é um fato que nós estamos fazendo, é aceitar a violência contra a mulher. O que nós vimos são especialistas, o que nós vimos são pessoas que lidam no dia a dia com o estudo desta matéria. Não é o meu posicionamento, não sou eu quem devo dizer. São os números que são incontestes. São os números que são lamentavelmente sofríveis. Eu tenho uma filha e um filho. Eu não quero essa sociedade machista, sim, porque ela é, fazendo, pré-julgando e tentando estabelecer os limites da minha filha. Os limites vão ser a educação, o cristianismo, as formas sociais e as formas de pensar da sociedade que vão moldar o raciocínio da minha filha, se Deus quiser. E ela vai ser livre para pensar, se manifestar e não ser agredida. Jamais. Isso é o que eu quero para minha filha. A intolerância, seja ela de ideias, seja ela religiosa, está mostrando pelo mundo inteiro o que está causando. Está mostrando em todos os jornais o que está causando. O irmão não é longe disso, ser só os muçulmanos, meu querido. Longe disso. Longe disso. O que a gente vê é uma reação duvidosa de defesa da moral e duvidosa da defesa de alguns cuidados que não devem ser assim. Não precisam ser assim. A sociedade nos molda com o transcorrer da liberdade,
O exercício da liberdade é que nos molda. O exercício de entender o que o outro pensa é o que nos molda. É o que nos fará melhor. É que nos farão mais dignos do respeito do nosso próximo. Que nos desempunharão, se é que esse termo existe, senão eu estou criando baimagre. Desarmarão o próximo contra o teu próximo. Tirarão as armas daqueles que tiram a vida do outro por conta de uma diferença de ideias ou de religião. É a pluralidade, a discussão, o respeito que moldará essa sociedade. Não vejo, como a vereadora Érica, as minhas palavras ditas da forma que foram ditas. Não vejo. Mas eu não posso deixar de contextualizar uma discussão e dizer que a sociedade é machista, sim, que a sociedade agride a mulher, sim, que a sociedade mata a mulher, sim. Que essa mesma sociedade discrimina, recrimina, afasta, segrega o negro, o asiático, o amarelo ou de crença diferente dele. Como os muçulmanos, como aí dito. Sejamos plural, meus senhores, meus pares. Vamos discutir a pluralidade, vamos discutir a democracia. Não podemos trazer esse tipo de discussão para uma casa de leis, onde o respeito à opinião de cada um tem que ser o máximo. Não se deve trazer essas questões aqui para dentro. A história do mundo e o que está acontecendo no mundo nos mostra que nós não devemos fazer isso. Entendo perfeitamente que o que foi ofendido tem que se manifestar, mas não de uma forma de emoção que, a meu ver, está acometendo aquela cidadã de manifestação legal da parte dela, acusando ela de um crime. Eu acho que a gente tinha que ter cuidado a respeito disso. Vereador Wilson Cerqueira, como representante, e eu tomo a liberdade de citar o vereador Wilson, mas de todos nós vereadores e dos representantes, e como sendo representante da Comissão de Direitos Civis, de Direitos Humanos, que no meu entender é a mesma coisa, a mais abrangente quando se diz de humanos, que pode incorrer uma ação penal dessa moça contra essa casa. Porque a fala dela é clara. Se eu posso ter um erro na hora de me colocar, que eu posso de alguma forma ter magoado alguém, esse alguém tem o direito de falar sim. Mas eu acusá-la de discriminação e de, como é que é o termo citado? Intolerância religiosa. Se eu estiver enganado, os juristas me corrijam. Está no Código Penal brasileiro. Falsa acusação de crime é crime. Por favor, vereador. Eu não falei com o senhor, cale-se. Não falei com o senhor. A sua intolerância já foi o suficiente para mim hoje. Cale-se. Por favor, vereador, conclua. Conclua. É isso, senhor vereador. Obrigado. Eu aqui tenho minha crença, sou cristão, vou defender esta minha crença para sempre, mas aqui nesta Casa de Leis não é lugar de fazer esta mistura. O senhor me desculpe. E o vereador Alemão, que se colocou, respeito absolutamente sua indignação, vereador. Respeito. Pode ter certeza que eu respeito. Mas não acho só que o mote seja esse nesta Casa de Leis. Respeito sua ideia e vou sempre respeitá-lo como indivíduo. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo. Ronei Costa Martins. Senhor presidente, nobres colegas, eu percebo que a questão aqui é cognitiva. Por isso eu vou usar um recurso que me cabe e que eu muito gosto. Vou dizer uma poesia. Uma poesia de um poeta nordestino chamado Carlos Alberto Sofredini, de quem eu gosto muito. Vai lá. O homem
é um grão de areia na terra. E não erra quem diz que a terra inteira é um grão de poeira no universo, e que meu verso é nada se comparado a tais grandezas. Mas digo com certeza, o meu verso, se comparado à vida, tem grande valor, pois há de ficar, quando minha vida se for. Então me responda, por favor, qual o maior valor? A terra? O universo? A vida ou o verso? É verdade que o homem é um grão de areia na terra, mas é um grão que traz em si a vida, o amor e o verso. Então se dá o reverso. O grão de pó ganha grandeza, e nós ganhamos a certeza que a poesia indica. A zero do universo passa, e o homem que ama, fica. Por que eu disse essa poesia? E ela tem uma razão. A poesia diz, o homem é um grão de areia na terra. O que é isso? Isso, senhores, é um recurso da linguagem, da língua portuguesa, chamada recurso cognitivo. Sabe o que é um recurso cognitivo? Diferente do recurso denotativo, a palavra, quando ela é utilizada no sentido denotativo, ela significa aquilo que está no dicionário. Por exemplo, Érica ou João, você tem um coração de pedra. A palavra pedra está sendo utilizada no sentido cognitivo. Aquela pedra que está no chão, tropecei na pedra que está no chão. A palavra pedra foi utilizada no sentido denotativo. Existe uma diferença grande entre palavras utilizadas no sentido denotativo e a mesma palavra utilizada no sentido conotativo. A poesia tem esses recursos, a linguagem tem estes recursos. Se eu disser para alguns de vocês aqui, vai ver se eu estou na esquina, ou vai plantar batata, ou o mar não está para peixe, o que os senhores entenderão? Entenderão que é para ir plantar batata de verdade? Entenderão que é para ir ver se eu estou na esquina? Entenderão que é para ir que não tem peixe no mar? Ou entenderão o significado cognitivo dessas palavras? Aliás, conotativo dessas palavras. O que entenderão? Me parece, senhores, que nós, ao votarmos essa moção, estaremos assinando o atestado de que fugimos das aulas de português. Me parece que votar esta moção significa que todos nós aqui, letrados que somos, estudiosos que somos, não compreendemos aquilo que aquela senhora quis dizer ao falar que a sociedade é machista, que as instituições são machistas, que, meu querido, a igreja é machista, eu sou católico, faço pastoral na minha paróquia, estou lá sempre. Digo para você, em todas as pastorais da São Paulo Apóstolo, de cada 10 pessoas que participam das pastorais, de cada 10, 7 são mulheres. É a mulher que carrega a Igreja Católica, a vereadora Érica. Mas eu continuo dizendo que a Igreja Católica é machista? Sim. Sabe por quê? Porque a Igreja Católica não ordena mulheres para serem sacerdotisas. Porque nós não temos bispas, não temos mulheres, madres, consagrando a nossa Eucaristia, o que me orgulharia muito receber a Eucaristia das mãos de uma mulher. O próprio Cristo tinha no seu grupo mulheres. As mulheres que testemunharam, quem testemunhou a ressurreição foram 2 mulheres. Portanto, o Evangelho está carregado de exemplos de mulheres, mas a nossa igreja insiste em não permitir a ordenação de mulheres para celebrar a Eucaristia. Isto, para mim, é uma postura machista, em que pese as mulheres estarem na base da Igreja Católica. A nossa igreja, vereadora Mayra, tem uma dívida com as mulheres. E quando ela diz aquelas palavras, pode ter exagerado ou não, ela está falando no sentido conotativo. Basta olharmos um pouco nas nossas aulas de português, rememorarmos o nosso banco escolar e perceberemos que o que ela disse não tem nada a ver com o que está sendo discutido aqui. Portanto, senhores, votar a favor desta moção significa assumir que nós fugimos das aulas de português. Muito obrigado. Próximo. Sidney Pascotto. Com a palavra, o vereador Lemão. Senhor presidente, vereadores e vereadoras. Espera aí um pouco. Parece que a intolerância já começa na minha fala, senhor presidente. Meu amigo da Igreja Católica. Vamos respeitar. Você foi chamado de racista. Que intolerância para você quando estava falando. Que falta de educação. Senhor presidente, cada vez que eu for interrompido, eu queria que o senhor parasse o tempo, que eu pudesse falar os meus 5 minutos. Senhor vereador Ronei, eu não sou ignorante, nem fugi da aula de português.
Eu entendi perfeitamente o que a dona Valdênia quis dizer, quando ela disse que os evangélicos, os católicos têm um órgão genital masculino na cabeça. Medo eu não tenho nenhum, porque eu não represento vocês. Vocês vêm aqui para fazer bagunça. Graças a Deus que eu não represento vocês. Graças a Deus. Silêncio, pessoal. Silêncio, por favor. Você se candidata, tenha coragem, ganhe e vem aqui. Bom, senhor presidente, essa linguagem agressiva dessa senhora que veio aqui, achando que essa terra é terra de ninguém, veio aqui e falou o que quis. Pensando aqui nas palavras da senhora Valdênia, eu vejo muito a Igreja Católica machista mesmo, viu, irmãos católicos? Porque a Igreja Católica, ela é toda feminina. Igreja Católica Apostólica Romana. O Brasil, a padroeira, diante de tantos santos, podia ser um homem. Por que será que é Aparecida? Por que será a cidade do Brasil que chama Aparecida? Então, eles ficam falando do machismo das religiões. A padroeira do Brasil, Aparecida. Principal cidade, Roma. Agora, nas igrejas evangélicas que dizem também que são machistas, as principais lideranças, Bispa Sônia, Ana Paula Valadão, Aline Barros, Valdice Milhomens. Eu acho interessante isso. Na nossa cidade, uma das principais lideranças evangélicas é uma pastora. A fundadora, inclusive, da minha igreja foi uma mulher. Eu não entendo onde está o machismo nisso tudo. Jesus, na época que ele perdoou Maria Madalena, ele contrariou todas as regras da época que mandaria apedrejar. Ele perdoou ela e mandou a perdoar. A intolerância não é de nós, dos nossos irmãos, e sim de pessoas que vêm aqui, senhor presidente, que não toleram a minha posição. Eu acho interessante a fala do Dr. Raul. Ele falou que me tolera. Eu não sou obrigado a concordar com ninguém. Respeitar é uma coisa que eu não sou respeitado, e nós não somos respeitados por pessoas que se dizem estudante, que se dizem que vão ser o futuro do Brasil. O futuro do Brasil vai estar bem representado. Senhor presidente, eu gostaria que o tempo... aproveitando, quarta-feira nós fizemos uma homenagem aqui às pessoas que fazem alguns trabalhos na cidade e foram homenageados pelo vereador Wilson, a dona Maria, que é da Pastoral da Criança, vereador Wilson. Muito bem. Pelo Toninho Franco, a dona Eliana, que é voluntária da Pastoral da Saúde Diocesana. Seria isso, vereador? Pelo vereador Darcy, a dona Zelita, ex-conselheira tutelar. Pelo Edivaldo Antunes, o pastor Roberto, que trabalha na Casa de Misericórdia e cuida de mais de 100 crianças. Seria isso, de uma religião, né? Pela vereadora Érica Tanque, senhor Marcos Vinícius, né, da Santa Casa. Pela professora Érica Monteiro, a dona Claudineia, que iniciou seus trabalhos, líder da Pastoral da Criança, de uma igreja também. Interessante. Pelo vereador Jorge de Freitas, a dona Verenice, que, a pedido da escola Mário Covas, está dando aulas de estudos bíblicos, que melhorou a escola. Foi isso que foi falado, vereador Jorge? Pelo vereador José Couto, a dona Ana Maria, que é da pastoral da comunidade Nossa Senhora do Carmo. Pelo vereador Junegão, a dona Irene, Casa de Apoio Romeiros, Nossa Senhora Aparecida. Interessante. Pelo vereador Zé da Mix, a dona Ana Maria Conegundes, da igreja da Pastoral da Saúde da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Seria isso, vereador? Vereador Júlio, o dispensário Dom Barreto, da Paróquia São Sebastião, uma igreja também, vereador? Puxa vida. Pela Lucinês Bogo, a dona Guiomar, que aos 86 anos é da Rio. Interessante, mulher também. Pelo vereador Luizinho Maé, que cuida de crianças, quanto tempo? Pela doutora Mayra, o dispensário Madre Teresa de Calcutá. Nossa, interessante, doutora Mayra. E assim vamos lá, né, doutor? Como o doutor Raul pode falar um minutinho, só mais um minuto para terminar. Pelo vereador doutor Raul, a dona Clara, que é voluntária do dispensário Santa Isabel. Pelo Ronei, a dona Francisca, voluntária da Clínica de Recuperação Reviver. Por mim, foi uma pessoa de uma igreja que cuida de um centro de recuperação. E pelo vereador Wilson, Pastoral da Criança em Minas Gerais.
muito que interessante. A falta de educação, companheiros, é grande nesse plenário, principalmente por pessoas que se dizem estudantes. E não vão também nos pressionar, como foi dito aqui por alguns vereadores que foram pressionados a votar, para nos amedrontar. Eu fugi da escola, mas tenho educação, coisa que vocês estão na escola e não têm. Então, nós podemos ser pressionados quanto for, mas a nossa convicção e a nossa crença não vamos trocar por um prato de lentilhas, O voto é livre de cada um vota como quer, mas a minha posição é contrário ao que essa senhora, que se diz estudada, importante, veio fazer. Veio falar da polícia, falasse da polícia, não citasse de coisa nenhuma contra a religião. Obrigado, senhor presidente, obrigado às pessoas que têm educação, que estão presentes. Obrigado. Próximo. Vereador Wilson Nunes Cerqueira. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria rapidamente, porque o tempo de 5 minutos é pouco para fazer esse debate, mas é muito importante o debate que nós fizemos aqui sobre violência policial, verdade ou mito. Tanto é verdade que nós estamos debatendo aqui ainda um pouco do conteúdo daquele tema. Os 4 vereadores que estavam comigo aqui, vereador Dinho, acho que o Tigrão também esteve aqui, a vereadora Mayra, o vereador Zé, os 4, a vereadora não pôde estar presente. Nós presenciamos o debate inteiro. É uma pena que o vereador não pôde estar aqui, o vereador Lemão não pôde estar presente no debate, porque eu tenho certeza que se pegasse o debate inteiro, a gente ia entender a importância e a fala da doutora Valdênia, que é uma advogada dos direitos humanos, é uma militante da Igreja Católica, das comunidades eclesiais de base, das pastorais sociais, e alguém que realmente fala com muito conhecimento. Rapidamente, eu queria só citar, foi uma pena que nós não tivemos aqui as perguntas das estudantes ou das meninas que estavam aqui, para que a gente tivesse a ideia em que contexto que ela respondeu. Porque senão a gente vai ficar com essa versão que se veio aqui para falar sobre violência policial, tinha que falar sobre violência policial. Não, senhores. O debate foi tão importante que a exposição, não só da doutora Valdênia, a exposição do doutor Raul, da Defensoria Pública de São Paulo, a exposição da Débora, que é das Mães de Maio, que teve seu filho assassinado, pela Polícia Militar em 2006, a exposição da Débora, que não é advogada, não é doutora, mas é uma militante, é uma mãe que tem uma indignação muito grande pela forma como foi morto seu filho e filhos de outras pessoas. Então, o debate foi rico nessa casa. Eu acho que poucas vezes nós tivemos a oportunidade de ter um debate tão rico do ponto de vista do conteúdo. Eu só queria aqui contrariar o jovem que usou aqui a tribuna, de qual o benefício que esse debate trouxe para a cidade. Esse debate trouxe o benefício de hoje a gente estar debatendo a importância dessa questão aqui, já citada, sobre a questão do machismo. Foi exatamente nesse contexto que ela falou sobre a questão. As meninas perguntaram, o que é que faz a jovem, as mulheres que são violentadas e são muitas vezes levadas à delegacia, quando alguém vai lá, socorre, leva para a delegacia, e lá na delegacia elas passam constrangimento, como passam as mães, as avós que vai visitar os seus netos, seus filhos, que estão nos presídios, é obrigado a ficar pelada e passar vexame. São senhoras, são mães que passam vexame nos presídios. Os homens fazem isso? Poucos homens, eu acho que eu não saberia nem contar, são poucos homens que vai num presídio visitar um filho ou uma filha que está presa. Era nesse contexto de violência, porque o debate não ficou sobre a questão da violência policial só.
O debate se deu que a violência é uma questão de luta de classes no mundo. É pobres que vigia pobres. E ele citava, inclusive, a questão da escravidão. Se colocava um negro para poder procurar o outro negro, para poder correr atrás de outro negro, fazendo uma comparação. São filhos de trabalhadores que viram soldados. Você não vê um filho de um rico virar soldado para bater em outra pessoa. Você vê lá filho de trabalhador. É o sistema que joga trabalhador contra trabalhador. O debate se deu em torno disso, que a violência é uma questão histórica. É uma questão histórica. E que nós estamos impregnados do machismo, da sola do pé até o último fio de cabelo da nossa cabeça. Como disse a vereadora Érica, exatamente isso. E foi nesse contexto que a doutora Valdênia, que passou apenas um trecho, foi nesse contexto que ela falou sobre o machismo. E olha, eu tenho 60 anos de idade e milito na igreja há muitos anos, mas põe anos nisso aí. Desde 12 anos eu toco violão na igreja. Então, se for falar da igreja católica, mas sempre convivi na igreja e tive muitos padres, muitos bispos que foram orientadores da minha vida de militante na igreja católica. E eu lembro que eles diziam muito isso, né? A igreja nossa é machista. Não tem mesmo, você ordena padre, mas não ordena as mulheres como sacerdotisas. Essa é uma verdade, e as mulheres são maioria na nossa igreja. Agora, nós sabemos que eu vou ficar bisavô, tataravô, e a gente não vai demorar muito para a gente chegar a ver essa injustiça ser reconhecida. Então, quando ela fala das instituições, é porque o machismo ainda está impregnado em todas as instituições, e nós precisamos combater. Então, senhores vereadores, aprovar essa moção é a gente, mais uma vez, dizer sim ao machismo. Então, nós temos que dizer não a essa moção para que a luta continue em defesa das mulheres e contra o machismo que está presente em muitas instituições no mundo. Muito obrigado. Obrigado. Moção de protesto, a fala da senhora Valdênia Aparecida Lanfranchi. Silêncio. Pois não, vereador. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, eu estava fazendo uma revisão na moção agora, senhor presidente, e eu não sei se, todo o respeito que eu tenho para o vereador Sidney Pascotto, eu creio, senhor presidente, eu acho, em primeiro lugar, essa é uma casa de debates. Exatamente. Essa é uma casa onde nós temos que promover o debate é salutar, quando ele é bem conduzido, quando ele não tem interferências que acabam desviando, inclusive, o raciocínio das pessoas. Mas eu gostaria, inclusive, senhor presidente, de que o jurídico desse uma olhadinha, mas eu creio que quando tem-se uma moção, essa moção tem que ter um endereço, vereador. Eu não sei se de fato é, eu gostaria de analisar, vamos votar a moção, mas não tem o endereço aqui, para onde nós estamos. Ela termina em razão de tais fatos. Conclamamos os vereadores dessa casa, cientes da necessidade de se firmar tolerância religiosa, prevista em nossa Constituição, a apoiar a presente moção. Mas não tem a quem vai ser endereçado a isso, ou seja, se vai ser interessado a senhora Valdênia, a Igreja Católica, a Igreja Protestante, ou a quem... Eu gostaria de um parecer, senhor presidente, do jurídico. Eu acho que é importante, foi importantíssimo essa apresentação, mas eu gostaria de uma avaliação antes de nós votarmos. Muito obrigado, senhor presidente. Suspende por um minuto, presidente. Está suspensa a sessão por um minuto. Está reaberta. Vereador, eu conversei com o líder aqui, o vereador José Damix, ele propõe que seja lido depois, na justificativa, porque o senhor já usou os 5 minutos do senhor. Não, é uma questão de ordem, se o senhor não ceder, eu tenho aqui um e-mail que a Valdênia mandou. Então, mas isso não vai influir na votação, não, vereador? Tudo bem, mas é importante, antes da votação. Após a votação, o senhor lê. Após a votação não tem sentido. Eu já vamos num acordo aqui. O vereador Zé Damix, vereador Dinho. Eu acho que seria interessante, senhor presidente, que o vereador lisse o que ela diz
E eu acho que seria interessante, não perdemos nada com isso. Eu acredito que vai valorizar um pouco mais. Vereador Farid. Quem é o vice? Quem é o vice-líder? Vereador Darcy. Concordo que seja lido também aí para discussão aí. Rapidamente, vereador. Sem mais palavras, só o conteúdo, por favor. Eu enviei para ela o conteúdo da moção, enfim, ela respondeu boa tarde. Respondo agora, pois só agora tive acesso ao meu celular e e-mail. Primeiramente, quero dizer que sou católica praticante, que como cristã, minha fé em Deus e os meus direitos como cidadã me dão a liberdade para dizer o que penso das instituições religiosas. Usei a frase em questão para ressaltar o sexismo e machismo ainda presente em muitas instituições religiosas, entre elas a Igreja Católica e muitos setores conservadores fundamentalistas das igrejas evangélicas. Não me parece justo inverter a ordem, pois são os que praticam o sexismo e usam o machismo que viola a lei, mencionada na moção. Mas se alguém se sentiu ofendido, eu não tenho problema nenhum de retirar a expressão usada e substituí-la pelo sexismo e machismo. Não aceito que minha frase seja interpretada fora do contexto, pois a usei para reafirmar o quanto as instituições ainda são dominadas pelos homens e que nós, mulheres, precisamos continuar nosso trabalho para construir uma sociedade onde não haja nenhum tipo de discriminação, que quanto homens e mulheres são tratados com iguais direitos, todos ganham. Muito obrigado, Valdênia Paulini. A moção agora vai à votação. Ao primeiro secretário para a chamada dos vereadores. Esclarecendo, quem votar sim, vota a favor da moção, quem votar não, vota contra a moção. Ao primeiro secretário. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, parece que estão querendo nos pressionar a votar sobre ser machista ou não. O voto é livre, vereador. Então, eu acho que as pessoas que estão no plenário, eu deveria, como o doutor Raul falar, não foram citados porque ficam falando o que quer. Vereador. Então, eu queria que... E outra coisa, vereador Wilson, eu vejo que a dona Valdênia reconheceu que o que ela falou... Se abrir a discussão, eu também quero usar a palavra, excelência. Vereador, por favor, vamos à votação. Vereador. Se abrir a discussão, eu quero usar a palavra. Vamos à votação. Obrigado, senhor presidente. Por favor, a chamada dos vereadores. Aloísio Marinho de Andrade. Sim. André Henrique da Silva. Abstenho. Toninho Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Divaldo Soares Antunes. 5 justificativa. Érica Tanque. Não, silêncio. Érica Monteiro. Não. Jorge de Freitas. 5 justificativa. José Couto de Jesus. Sim. José Eduardo Monteiro Júnior. Sim. José Farid Zaine. Zé Damix. Sim. Doutor Júlio. Sim. Lubogo. Abstenho. Luizinho da Casa Quil. Sim. Luizinho da Casa Quil? Sim. Doutora Mayra da Costa? Sim. Doutor Raul? Não. Ronei Costa Martins? Não. Sidney Pascotto? Sim, com justificativa. Wilson Nunes Cerqueira? Não, por justificativa. Então vamos lá, pessoal, para a gente dar continuidade. Foram 12 votos sim. 12. 5 contrários e 3 abstenções. Portanto, a moção foi aprovada por 12 votos. Agora, para a justificativa de voto, primeiro vereador Dinho. Vamos ouvir o vereador, por favor. Vamos ouvir. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, aquele debate que nós fizemos aqui de direitos humanos foi um debate muito interessante. Inclusive, eu elogiei a Valdênia e todos os participantes aquele dia daquele debate. O que ela pecou em todas as falas dela, que foi muito importante,
Inclusive, eu citei depois de todo o debate que a população limeirense perdeu com aquele debate que foi muito enriquecedor, inclusive, em relação do que foi dito da polícia, da violência policial, mito ou verdade. Mas o que ela acabou acho que ela se emocionou do uma jovem ter feito a pergunta para ela acabou citando as igrejas. Então ela acabou pecando um pouco na fala dela, tanto que ela reconheceu, e não é feio quando a pessoa reconhece que teve um pequeno erro dela lá. Por isso que eu votei favorável à moção que o Lemão apresentou. Porque ela citou as igrejas. Se ela não tivesse citado a igreja, jamais eu votaria favorável à moção. Por isso que eu votei favorável à moção. Não estou desrespeitando ninguém. Não desrespeito ninguém. Respeito a opinião de cada um. Respeita a opinião de cada um. E eu gosto e prefiro e gosto. E eu também, vereador, Galdino, inclusive você participou do debate. A sua justificativa, você participou do debate. Com a população. O erro que ela teve, inclusive ela reconheceu o erro dela. Foi ela ser citada das igrejas. Ela não tinha necessidade dela citar. Porque você viu, você estava aqui presente. Aquela jovem que fez a pergunta para ela, vocês não estavam aqui, você não estava. Por favor, vereador. Aquele jovem, aquela menina que perguntou para ela, que ela acabou se emocionando com a pergunta da menina, eu não lembro o nome da moça que fez a pergunta, inclusive uma adolescente, Estela, né? Ela acabou se emocionando e acabou citando as igrejas. E eu acredito que ela não quis fazer, viu, Lemão? Ela não quis fazer ofensa às igrejas, mas ela acabou citando de uma forma que ficou mal visto, mal colocado da forma que ela disse. Na hora que ela falou às igrejas, inclusive a doutora Mária, eu olhei para a doutora Mária na hora e a doutora Mária também percebeu que ela tinha falado... Só um minuto, eu preciso prorrogar a sessão até que se encerre a discussão. Por favor. Tudo bem, senhor presidente, está encerrado, pode prorrogar. A sessão está prorrogada até que se termine a discussão. Agora, para a justificativa de voto, vereador Lemão da Jeová Rafá. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, novamente, estamos vendo da onde vem a intolerância. Da onde vem a intolerância? Você não tem direito de votar sim ou não, sempre tem que ser a mesma palavra. Vereador Wilson, com todo o respeito ao senhor, quem a gente conversa muito, tem aprendido muito com o senhor, eu quero dizer que eu entendi sim o que a dona Valdênia quis dizer, vereador Raul, com todo respeito ao senhor, eu entendi sim o que ela quis dizer, mas que as pessoas que venham aqui, vereador Wilson, vereador Raul e os demais vereadores, venham sim para discutir o que tem que ser discutido. Eu tenho certeza que o debate foi bom para a cidade, bom para os direitos humanos, bom, mas que não cite o que eu creio, o que as pessoas creem, vereador Wilson. Porque misturar religião com política, eu tenho falado sempre que nunca deu certo, e não dá certo. Agora, a falta de respeito, de novo, se torna plausível aqui, ó, está aqui. Então, eu quero falar para as pessoas que são respeitosas, que entendem que outras vezes nós tivemos aqui votação, e eu perdi na votação, e fiquei tranquilo, porque é o meu direito de me expressar. Eu represento uma parte da população, fui eleito por ela, e aqui estou defendendo ela. Cada um defende a sua parte, o seu nicho eleitoral. Eu sou vereador da cidade, o que é para melhorar a cidade, estou pronto a votar a favor ou contra, situação ou oposição. Mas quando toca em coisas pessoais, que é a minha religiosidade, a pessoa tem que entender no que eu creio, o que eu creio. Fé, firme fundamento das coisas que se esperam, que não se veem. Eu não estou vendo Deus, mas eu creio nele e sei aonde vou morar o dia que ele me chamar. Obrigado a todos que votaram pelo sim, e que Deus abençoe a todos. Agora, para a justificativa de voto, o nobre vereador Wilson Nunes Cerqueira. Por favor, deixa o vereador falar, pessoal. Deixa o vereador falar, rapaz. Eu nunca trouxe assuntos da igreja para cá. Tá? Por favor, vereador. Pois não, vereador. Não, apenas... Senão eu vou encerrar. Justificar o meu voto, votei contra a moção, os motivos todos nós já discutimos aqui. Mas, assim, eu quero dizer para vocês que
essa luta em defesa dos direitos humanos, essa luta em defesa das minorias, essa luta em defesa dos negros, das mulheres, das crianças e adolescentes, é uma luta para poucos. Eu fico assim, até constrangido de numa comissão de direitos humanos alguém votar votar a favor de uma moção contra as mulheres. Mais uma vez, a Valdênia também sofreu o machismo e o preconceito aqui nessa casa. Infelizmente, eu lamento muito, mas esse debate tem que ser feito aqui, viu, gente? Mais debates dessa natureza precisam ser feitos, porque é isso que politiza, é isso que nos traz conteúdo para a gente lutar contra o preconceito. Muito obrigado. Não havendo mais vereadores que queiram usar a palavra, a vereadora Lubogo tem um recado. Questão de ordem para ela. Só convidar a todos que dia 25 de novembro, às 14 horas, aqui na Câmara Municipal de Limeira, teremos uma palestra com a doutora Rosana Chiavaza. Então, eu convido a todos para estar presente. Não havendo mais vereadores que queiram usar a palavra, esta presidência convoca os senhores vereadores à sessão a ser realizada dia 30 de novembro, às 18 horas, aqui na rua Pedro Zacarias, número 70. A sessão está encerrada. Um forte abraço e que Deus os abençoe.